as mais chocantes conspirações e encontros extraterrestres que realmente aconteceram, e este é um deles. Talvez o mais chocante encontro extraterrestre que você nunca ouviu falar. Imagine um caso tão extraordinário que parece roteiro de ficção científica, mas com documentos, datas e pessoas reais. Não estamos falando de Roswell, Área 51 ou discos voadores clássicos. Estamos indo para um lugar esquecido, uma história enterrada entre relatórios secretos e depoimentos censurados, que durante décadas ficou escondida em arquivos de governos e de militares. O ano é 1977. A Guerra Fria está no auge. O mundo vive entre ameaças nucleares e espionagem. E, nesse cenário de paranoia e tecnologia acelerada, um evento muda para sempre a percepção de um pequeno grupo de pessoas, e talvez de todo o planeta. Era a noite de 8 de novembro de 1977, quando uma estação de rastreamento soviética, localizada no Cazaquistão, captou sinais anômalos vindos do espaço profundo. Oficialmente, era uma base de observação espacial para monitorar satélites americanos, mas na prática funcionava também como um radar experimental capaz de detectar emissões fora do padrão terrestre. Às 23 horas e 43 minutos, os operadores registraram uma sequência de impulsos de rádio que não correspondiam a nenhum satélite conhecido. Inicialmente acharam que se tratava de interferência atmosférica ou mesmo de espionagem eletrônica dos Estados Unidos, mas algo no padrão daqueles sinais não deixava dúvidas. Eles eram inteligentes. Os técnicos registraram códigos, comprimentos de onda e frequências, tudo catalogado em microfilmes, que meses depois desapareceriam misteriosamente dos arquivos. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, um grupo da NASA recebia relatos semelhantes. A estação de Goldstone, na Califórnia, especializada em comunicações com sondas interplanetárias, detectou no mesmo horário ruídos incomuns. A coincidência entre as duas potências rivais nunca foi divulgada publicamente, mas ex-agentes aposentados falaram sobre isso décadas depois, e esse foi apenas o primeiro ato. 2 semanas mais tarde, no dia 22 de novembro, uma equipe soviética de reconhecimento aéreo foi enviada a um local remoto na Sibéria após relatos de luzes intensas sobre uma região florestal próxima ao lago Baikal. A missão era discreta, avaliar o suposto impacto de um objeto não identificado. Entre os militares estava o tenente-coronel Ivan Melnikov, um veterano com 20 anos de serviço, que mais tarde relataria, sob pseudônimo, as imagens que viu naquela noite. Segundo Melnikov, um objeto metálico em forma de delta, com cerca de 30 metros de comprimento, estava parcialmente enterrado no gelo. Ele dizia não haver marcas de explosão nem destroços espalhados. Era como se tivesse pousado ou simplesmente atravessado a crosta gelada. Em volta, a neve estava derretida num raio de 50 metros, sem sinais de fogo. O frio era de menos 20 graus Celsius. Mas naquela área, o vapor subia do gelo como se fosse verão. O momento mais chocante veio quando os militares tentaram se aproximar. Um dos soldados desmaiou subitamente após um som agudo e contínuo preencher o ar. Outro teve sangramento nasal intenso. Sem saber o que fazer, os superiores ordenaram que recuassem. Os relatos dizem que objetos menores, esféricos, brilhavam próximo à fuselagem maior, como se fossem drones de proteção. Essas esferas, do tamanho de bolas de basquete, se moviam lentamente, ignorando a gravidade, e desapareceram uma a uma quando os militares recuaram para os veículos. A nave ficou sob observação por quase 3 dias. Helicópteros transportaram equipes de cientistas militares até o local, que foi completamente isolado, mas o evento nunca chegou às manchetes. Em vez disso, um relatório de teste nuclear subterrâneo foi divulgado à imprensa como justificativa para a área interditada. Fotos foram tiradas, amostras de metal foram coletadas e então, do nada, a nave sumiu. Melnikov afirma que, ao voltar ao local dias depois, encontrou apenas uma cratera congelada, com água ainda borbulhando e nenhuma marca do objeto. Para ele, a nave havia sido recuperada numa operação secreta à noite, talvez por transporte aéreo, mas nunca houve confirmação. O mais absurdo é que não se tratava apenas da União Soviética. Documentos desclassificados dos Estados Unidos nos anos 1990 mostram que analistas da CIA e do Pentágono estavam monitorando comunicações russas e já sabiam do incidente. A Operação Baikal, como ficou conhecida internamente, teria sido um ponto de inflexão para projetos de defesa aeroespacial. É aqui que entra a expansão da história. Meses após o incidente, começaram a surgir boatos sobre um acordo tácito entre americanos e soviéticos para compartilhar tecnologia extraterrestre, algo semelhante ao que se fala sobre Roswell, mas em escala muito maior.
O rumor era de que o objeto recuperado no gelo tinha materiais que desafiavam a engenharia terrestre da época, incluindo ligas metálicas que se autorreparavam e sistemas de propulsão baseados em manipulação de campo magnético. O clímax desse caso aparece quando cruzamos as datas com eventos mundiais. Em 1978, apenas um ano depois do incidente no Lago Baikal, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética aceleraram programas secretos de satélites espiões capazes de detectar lançamentos não autorizados do espaço profundo. Além disso, relatórios de OVNIs registrados por pilotos militares soviéticos praticamente triplicaram no período de 1978 a 1980. Muitos acreditam que essas tecnologias foram desenvolvidas com base no que foi encontrado naquela nave. O silêncio era conveniente. Em plena Guerra Fria, admitir publicamente que ambos os lados estavam cooperando em algo assim significaria desestabilizar alianças e abrir margens para teorias de conspiração fora de controle. O encobrimento foi meticuloso. Os microfilmes originais da estação do Cazaquistão desapareceram. O tenente-coronel Melnikov foi transferido para outro setor e proibido de falar sobre o assunto. Um dos cientistas civis, que teria feito análises do material metálico, morreu em um acidente de carro suspeito meses depois. Nos Estados Unidos, relatórios de sinais estranhos captados em 1977 foram arquivados com selo ultra-secreto até 2025. E talvez o mais perturbador, uma transcrição parcial de uma reunião interna da KGB menciona artefato não terrestre, prioridade máxima. Essa frase sozinha é suficiente para gelar qualquer cético. Décadas depois, nos anos 2000, pesquisadores independentes começaram a vasculhar os arquivos soviéticos desclassificados e a entrevistar ex-militares. Pouco a pouco, trechos do quebra-cabeça vieram à tona. Imagens de satélite mostrando a área interditada no Lago Baikal, documentos internos com códigos estranhos e até uma suposta foto borrada do objeto sendo içado por helicópteros de carga. Nenhuma prova definitiva, mas um volume enorme de indícios convergindo para a mesma narrativa. O caso se tornou uma espécie de Roswell da Sibéria, mas sem o glamour americano. Em vez disso, silêncio, medo e muita especulação. O momento reflexivo aqui é inevitável. Se esse encontro realmente aconteceu, e tudo indica que sim, estamos diante de um dos maiores segredos já guardados pela humanidade. Em plena Guerra Fria, os dois maiores inimigos do planeta teriam testemunhado algo fora do mundo e, em vez de divulgar, escolheram esconder, estudar e tentar reproduzir. Isso muda completamente nossa visão de história, tecnologia e até de geopolítica. Não é coincidência que, anos depois, tecnologias como materiais compósitos avançados, sistemas de stealth e comunicações criptografadas tenham evoluído tão rápido. É como se tivéssemos recebido um empurrão de fora. Imagine quantas vezes histórias assim ficaram enterradas, quantos encontros chocantes como esse foram abafados antes que pudéssemos sequer ouvir falar. O caso do Lago Baikal é apenas um vislumbre de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça que envolve governos, corporações de defesa, cientistas e até talvez tratados interplanetários secretos. E se hoje, em 2025, esses segredos começarem a ser liberados, qual será o impacto na nossa compreensão do lugar da humanidade no cosmos? Esse tipo de mistério não cabe em manchetes simples. Ele provoca perguntas desconfortáveis. Por que esconder um contato tão grandioso? Será que é medo do caos social? Medo de perder poder? Ou será que o que encontraram não era apenas uma nave, mas algo muito mais perigoso? Essas perguntas ecoam desde aquela noite gelada de novembro de 1977. E mesmo agora, quase meio século depois, continuam sem respostas oficiais. Talvez seja a hora de reescrevermos nossa história. Talvez seja a hora de encararmos de frente que não estamos sós, e que governos sabem disso há muito tempo. Enquanto a verdade não vem à tona, histórias como a do encontro extraterrestre no Lago Baikal funcionam como janelas para um mundo subterrâneo de segredos e revelações. O mais chocante encontro extraterrestre que você nunca ouviu falar pode ser apenas o primeiro capítulo de algo muito maior. E no final, fica a pergunta: o que mais eles escondem? Se gostou dessa jornada por um dos mistérios mais sombrios da Guerra Fria, continue com a gente no Arte e Fato.
há muito mais histórias incríveis, bizarras e secretas esperando para serem contadas. Histórias que podem mudar a forma como você vê o mundo.